Se você piscou nos últimos dias, perdeu mais uma obra-prima da política brasileira. Malu Gaspar, colunista do Globo, resolveu descobrir agora que o STF perdeu o freio. Sim, agora. Tipo quando o Frodo percebe que o anel era meio perigoso, lá no final da trilogia. Poxa, talvez isso aqui seja um pouquinho maligno, né? Pois é, a mulher acordou no meio da lava. Maluca publicou uma coluna dizendo basicamente: Gente, o STF está passando dos limites, viu? Precisamos confessar. E aí o Brasil inteiro respondeu como aquele meme do Homem-Aranha apontando para o outro Homem-Aranha. Agora você percebeu, Malu? Meu Deus, como você tem raciocínio rápido! Porque veja só, há alguns meses a própria jornalista dizia que ministros do STF pediram para o Xandão maneirar. Maneirar! Como se o ministro fosse um adolescente com um isqueiro e uma garrafa de álcool. Alexandre, pelo amor de Deus, calma, não é para incendiar o prédio inteiro. Mas agora, num plot twist digno de novela mexicana, Maluca Gaspar surge dizendo que o tribunal está ultrapassando fronteiras, rasgando cercas, pulando o muro, atropelando a Constituição. Tipo um Velociraptor do Jurassic Park, saindo da jaula, olhando para os criadores e pensando: Ah, vocês também estão no cardápio. E aí, claro, as redes reagiram como sempre. Um lado pasmo com a cara de pau, outro lado gargalhando com a serenidade de quem sabe que ditadura não tem ombro e entra toda. Depois de superar o golpismo, Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo. Uma das ideias que passaram a ser repetidas nos últimos dias é que, fim do julgamento, está na hora de o Supremo voltar para o seu quadrado, ser mais contido, exercer mais comedimento. Embutido no raciocínio está o reconhecimento de que o tribunal, Alexandre de Moraes em especial, foi além de suas atribuições em vários momentos. E tudo bem, porque foi por boa causa. Mas agora chega, tá? Traduzindo? Depois da perseguição política ajudar minha turma, tá na hora de parar com ela, tá, Xandão? Boa sorte com isso, querida. A coluna intitulada Depois de superar o golpismo, o Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo, merecia um Oscar, mas daqueles especiais, tipo a melhor ficção adaptada da realidade. Talvez até o prêmio Cara de Pau do ano, porque não é uma denúncia, é um lamento. É o monstro de Frankenstein tomando vida e os criadores dizendo: Gente, mas não era pra ele sair andando, era só pra assustar o Bolsonaro. O que eles chamam de superar o golpismo foi exatamente isso. Instalar um tribunal de exceção e torcer para ele ter o botão de desligar depois. Spoiler? Não tem. O argumento é sempre o mesmo. Sim, Xandão exagerou, errou, passou do ponto, rasgou a lei, mas era contra o Bolsonaro, né? Então tudo bem. É o famoso roubou mais fez. Agora em versão rasgou a Constituição, mas protegeu a democracia. É impressionante como a democracia vira sagrada só quando interessa. A lei vira opcional, tipo DLC de videogame. E o devido processo legal vira aquele botão do controle remoto que a gente nunca usa. Prendi o Bolsonaro como vocês queriam. Obrigado. Agora você vai parar com as perseguições, né? Você vai parar, né? E o tal do golpismo? Onde estava? Só na imaginação de quem precisava justificar a farra. Bolsonaro nunca saiu das quatro linhas. Aliás, saiu menos que o próprio Cássio Ramos na pelada de domingo. Sempre acatou tudo, inclusive as coisas mais absurdas. Mas esse golpe imaginário virou desculpa para o que vem agora. Uma jurisprudência Frankenstein, pronta para ser usada contra qualquer um. Hoje é Bolsonaro, amanhã Tarcísio, depois Nicolas, depois qualquer pessoa da direita que respire com intensidade suspeita. A coluna admite, com todas as letras, que o processo foi cheio de erros. Mas sabe como é, né? Foi pelo bem da democracia. A democracia que exige enterrar o devido processo legal é tipo Thanos. Para salvar o universo, vamos eliminar a metade. Só que aqui eliminaram a Constituição inteira. Os processos correram na velocidade do flash com pressa para ir embora. Recurso?
Negado. Defesa? Ignorada. Competência? Ah, deixa pra lá, quem liga? Pra que regra quando se tem um inimigo a ser abatido antes das eleições? Fux mesmo, o Fux, disse que era um absurdo. Imagina o nível. A maluca Gaspar lista involuntariamente tudo. Decisões monocráticas de ofício, prisões intermináveis, Clezão morrendo na cadeia, retirada do caso do plenário para a turma, atropelo completo do MP e da defesa. Isso não é justiça, é máquina de moer adversário político. E a imprensa só percebeu isso agora, porque o monstro começou a morder os donos. Alexandre de Moraes, segundo eles, agora é mais poderoso que o Lula. Não obedece ninguém, não é controlável. É tipo o Smaug do Hobbit. Vocês me acordaram, agora aguentem. A chateação não é com a destruição da democracia. É com o fato de Xandão ter trocado o candidato do governo, Bessias, por outro, Pacheco. Agora sim bateu o medo. Ah não, o ditadorzinho tá mandando mais que nós. Erramos. Pois é, criaram um imperador acreditando que ele voltaria a ser vereador depois. Mas o mais genial da coluna é que ela tenta desviar o foco. O objetivo verdadeiro do STF nesse regime de exceção não era Bolsonaro, era blindar a corrupção do sistema. O golpe foi a desculpa perfeita para proteger políticos envolvidos com o esquema, matar a Lava Jato, devolver direitos, anular condenações, limpar fichas, blindar ministros, blindar amigos dos ministros, blindar amigos dos ministros. Bolsonaro foi só o bode expiatório. E a maluca Gaspar admite, no futuro, com outro contexto político, o processo pode ser anulado, como fizemos com sucesso na Lava Jato. Isso é confissão. Isso é literalmente dizer, vamos usar o processo para destruir o adversário e depois a gente vê. Em qualquer país sério, isso chamaria perseguição política premeditada. E não é só ela. Há um movimento geral. O Pablo Hortelado, da Globo News, lançou texto dizendo: chega, né? Já condenamos os golpistas. Agora podemos encerrar esse ciclo de exceção. Claro! Usamos o regime de exceção para eliminar Bolsonaro. Agora, por favor, Supremo, pare de brincar com o fogo, porque pode sobrar para nós. Condenação de golpistas tem de ser o fim de um ciclo de exceção. Está na hora de encerrar os inquéritos contra as mobilizações antidemocráticas e de conferir transparência ao processo. Oh, my sweet summer child. Isso lembra a capa do jornal alemão de 1933. Acalmem-se, ele é meio maluco, mas temos uma Constituição. É literalmente isso que a Globo está dizendo. Sim, criamos um monstro, mas agora ele não vai nos pegar, né? Vai sim, ditadura não recua com pedido, recuar só com força contrária. E é maravilhoso ver esses jornalistas tremendo como Scooby-Doo vendo fantasma. O texto deixou claro, a elite que apoiou o golpe do judiciário agora quer voltar ao status de normalidade. Só que esqueceram de avisar o Xandão. E, como disse um internauta genial, agora eu sou time Xandão. Quero ver perseguir esses jornalistas 24 horas por dia. E que o mar pegue fogo, porque eu adoro comer peixe frito. Todo mundo sabe que a Constituição de 88 foi suspensa. Os que fingem não saber, fingem porque gostaram da suspensão seletiva. Agora, com a perseguição à direita praticamente concluída, a militância de redação começou a pedir limites. Reconhecem os abusos, reconhecem a destruição do Estado de Direito, mas justificam tudo pela defesa da democracia. É o pretexto clássico de todo regime autoritário. Igualzinho ao manual da Venezuela, Turquia, Alemanha em 33, Cuba, União Soviética. E agora querem posar de defensores das leis que eles mesmos rasgaram. É quase poético. Tipo uma versão brasileira de Breaking Bad. Eles começaram cozinhando pela família e acabaram dominados pelo próprio produto. E a parte mais engraçada é que eles acham que venceram. Bolsonaro já era, virou ex-presidiário, está acabado. Que ingenuidade.
Bolsonaro virou um Ned Stark pós-morte, o símbolo da injustiça que não morre mais. Eles acham que decapitaram o personagem, mas só criaram a lenda. O que o sistema fez foi mostrar ao país inteiro que a justiça foi usada como arma, que há um lado com salvo-conduto, que a Constituição virou papel de embrulhar peixe, que há um tribunal acima das leis, que o establishment age como máfia. E ao tentar matar Bolsonaro politicamente, transformaram o homem numa figura maior que o sistema. Fizeram dele o símbolo do país real contra o país oficial. O ciclo que se encerra não é o do golpismo, é o da cara de pau da mídia. Agora que Bolsonaro está preso, missão cumprida, eles querem botar o gênio na garrafa de novo. Mas não vai voltar, não tem volta. O Brasil viu tudo. E o monstro que eles criaram, o STF Holândia, não cabe mais na gaiola. Eles perderam o controle e agora é cada um por si. No fim das contas, o monstro de Frankenstein sempre volta, não para abraçar o Criador, mas para lembrá-lo de que quem brinca de Deus acaba correndo do próprio monstro. E agora é a vez da Globo sair gritando pelos corredores, antes que o Xandão apague as luzes.